Estamos de volta com o programa Meio-Dia e hoje, na nossa sala de entrevistas, a presença do dermatologista Paulo Maurício, que vai falar sobre um pouquinho dos cuidados que devemos ter com a pele durante o inverno e também sobre hanseníase, um assunto muito sério. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao programa Meio-Dia. Boa tarde, Raquel. Bem, no último dia 13 aconteceu aí um atendimento em massa no CRDT. Como aconteceu esse atendimento e quais foram os casos diagnosticados durante essa ação? Exato. Neste dia 3, foi considerado que nós colocamos como o Dia da Mancha, procurando exatamente novos casos de hanseníase. Nós atendemos 450 pessoas nesse dia, vários médicos, toda a equipe de saúde. Nós conseguimos atender essa quantidade de pessoas e conseguimos diagnosticar 10 casos novos de hanseníase, só nesse dia. E isso foi de muita valia porque a gente conseguiu divulgar mais a doença para a população de um modo geral. Doutor, existe uma faixa etária onde a hanseníase pode ser diagnosticados mais casos ou não existe faixa etária? Não existe uma faixa etária assim que é mais comum. A gente sabe que é mais comum em homem, um pouco mais comum em homem, mas a diferença é muito pouco. Mas o que está acontecendo muito, que a gente está vendo muito em criança, com menor de 15 anos. Isso é um índice muito grave, muito sério, porque sabe-se que com o diagnóstico em grande quantidade de crianças, a gente sabe que a endemia, que a doença está em plena elevação, infelizmente. Como é a forma do contágio da hanseníase? Como é que uma pessoa pode transmitir a doença para outra pessoa? O contágio é pessoa a pessoa doente para pessoa sã. Mas esse contágio não é simplesmente a pessoa entrou em contato com uma paciente de hanseníase e vai se contaminar. Não é assim. É uma doença bem diferente das outras. A hanseníase precisa daquele contato que a gente chama íntimo e prolongado, normalmente domiciliar. São pessoas que a gente diagnostica um caso, a gente vai até a família olhar os familiares que moram juntos, porque são aqueles mais propensos a serem contaminados. Aí, geralmente, o tratamento dura quanto tempo? Tratamento longo. Hanseníase é um tratamento longo. O tratamento básico mesmo é entre 6 meses a 1 ano. Mas, infelizmente, alguns casos permanecem as coisas que a gente chama de reações hansênicas, que permanecem, às vezes, alguns anos tratando com a gente. Geralmente, a primeira manifestação da doença é o que, doutor? São manchas na pele. E manchas bem diferentes do comum das manchas que se vê. Por quê? São manchas anestésicas. A gente faz o toque naquelas manchas, a gente faz o exame de sensibilidade, a pessoa não sente em cima daquela mancha. Esse é o primeiro sinal da hanseníase. A hanseníase, ela atinge a pele e atinge nervos também periféricos, que são os casos mais graves, quando dão deformidade em mãos, deformidade em pés, na vista. Então, são casos mais graves, que se a gente não conseguir pegar no início dessas manchas iniciais, ela pode desenvolver outras coisas mais graves. Doutor, só mudando um pouco de assunto, estamos no período de inverno aqui no Amapá, mas o sol continua muito forte. As pessoas geralmente acham que durante o inverno não precisa passar protetor solar. Isso é verdade? Isso não é verdade, não. Durante esse período, nós precisamos realmente usar. É um período que as pessoas procuram muito a gente também para tratar mais a pele, exatamente em virtude do que fizeram no ano passado com relação ao sol. Por quê? Um período tem um sol ainda intenso? Tem, mas menos intenso do que no nosso verão. Chove muito mais e a gente pode tratar coisas que a gente não trata normalmente no verão, que são aquelas manchas mais problemáticas provocadas pelo esse excesso de sol. Então hoje, qual o cuidado, além de passar protetor solar, o que a pessoa tem que fazer para garantir uma pele hidratada durante o inverno? Esse é um período que a gente tem que usar bastante hidratante. A gente tem que usar bem hidratante. É um período que é muito propenso a fungos nesse período, pela umidade maior do clima. Nosso clima, os 365 dias são úmidos, mas nesse período é mais intensamente úmido. Então a pessoa tem que tomar mais cuidado com os ácaros, como a escabiose, doenças de pele, que são problemáticas e contagiosas, que passam de pessoa para pessoa. Então são pessoas que têm que tomar mais cuidado com relação às doenças propriamente dito. Mas é um período também, Raquel, que as pessoas procuram muito com relação à parte estética. Por quê? Porque fizeram aqueles estragos no ano passado
E agora querem tratar das manchas, tratar daquelas manchas que aparecem nas mãos, no rosto, aquelas manchas escuras que a gente chama de melasma. É um período ótimo para tratar por causa exatamente que o clima auxilia bastante agora. Agora, doutor, o que muita gente faz e não sabe se é certo ou se é errado é usar o hidratante corporal no rosto. Pode? Melhor não, porque o rosto normalmente é diferente, a pele do rosto normalmente é diferente da pele do corpo, porque a pele do rosto ela tem maior quantidade de glândulas sebáceas, mesmo sendo uma pele muitas das vezes seca no rosto, mas ela é mais hidratada do que a pele do corpo normalmente. Então a gente tem que saber qual é o tipo de pele da pessoa para passar o hidratante certo. Esse hidratante tem que ser conforme o tipo de pele do rosto, principalmente. O do corpo é menos problemático, a gente não se preocupa tanto porque é uma pele mais normal, digamos assim, para seca. Do rosto, não. A nossa pele nortista aqui é muito mais de mista para oleosa mesmo. Então, os cuidados tem que ter desde o momento do banho, que as pessoas costumam muito a usar também aqui, mesmo sendo um clima muito quente. Óleo no banho do corpo e no rosto, pode? Pode utilizar sim, deve utilizar o óleo ou o hidratante propriamente dito, porque ele vai auxiliar nessa hidratação, vai auxiliar com que a água, ela penetre mais na água, porém a gente tem que lembrar de uma coisa, temos essa hidratação externa, mas não precisamos beber a água, porque é aí que vem realmente a hidratação mais intensa para um organismo. O importante mesmo é cuidar da saúde da pele. Cuidar da saúde da pele. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Meio Dia. Espero que você daí de casa realmente tenha prestado bem atenção em todas essas dicas para ter uma pele saudável mesmo durante o inverno e principalmente durante o verão. Sim, senhora, Dora. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado também, Raquel. E se você quer ainda saber um pouquinho mais sobre essa entrevista, rever nossa entrevista, pode acessar o site www.sbtamapá.com.br. A gente também vai estar lá, viu? E você vai poder acompanhar direitinho todas essas dicas que o doutor acabou de dar aqui no programa Meio Dia. E nós ficamos por aqui. Para você uma excelente tarde, tenha um começo de semana aí abençoado e a gente se vê amanhã. Até lá!